Bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, paz. Com a graça de Deus, vamos começar aqui. Vamos começar a leitura, né? Mas já é a segunda parte de Zacarias, capítulo 1. Vamos fazer todo, com a graça de Deus, vamos fazer todo o livro de Zacarias, terminar o Profetas Menores, para a gente dar continuidade sempre na nova aliança, para honra e glória em nome de Jesus. Essas profecias tem muita coisa a ver com o que estamos vivendo e que ainda vamos viver, ok? Então vamos lá, para honra e glória em nome de Jesus, a leitura. Que o Senhor nos abençoe e ajude a entender, ok? Ai, meu braço já tá aqui, meu braço já tá doendo, porque eu fico segurando o celular e eu já fiz outra live, que é a live mais difícil de fazer, que é para um Facebook que eu tenho só para a língua italiana. Mas vamos lá, Deus seja louvado. Na realidade eu faço leitura bíblica, mas para ler a Bíblia no italiano é difícil, muito difícil. Eu só entendo porque eu já conheço na Bíblia em português. Vamos lá, na leitura, começando versículo... começar versículo 11. Eu leio 10 aqui, que eu gosto de ler um antes, né? A primeira parte já está aí na internet, já na página do Facebook e na página do YouTube. Diz assim: então respondeu Zacarias 1, a partir do versículo 10. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Ok? Lembra lá dos cavalos? E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as mortas, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Quando fala anjo do Senhor, que na antiga aliança, normalmente se refere a... Uns dizem que está falando do próprio Senhor Jesus, mas também pode se referir a Miguel, ok? Miguel, Gabriel. Tanto que diz que o testemunho de Jeová faz confusão entre Jesus e Miguel, sabia disso? Mas vamos continuar lendo. Aqui, que estou falando aqui, porque aqui está falando do anjo do Senhor, ok? Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivesse irado estes 70 anos? Então aqui foi os 70 anos que Israel tinha que estar cativo na Babilônia, ok? Porém, no ano 69, Israel, que na realidade não era Israel mesmo, não era esse nome que usava, Judá, né? A tribo de Judá. Esse era o nome que você vai encontrar na Bíblia, aqui, ó. De Jerusalém, da cidade de Judá, contra os quais estivesse irado esses 70 anos. Então, aquilo que você conhece hoje por Israel, a Bíblia fala Judá. Porque Israel naquela época era diferente, era a segunda casa. Ok? Vamos lá. E aqui está falando da primeira casa, que é Judá, que estava cativa na Babilônia. A casa de Israel já tinha sido destruída pela Síria. E a capital era Samaria. Nós precisamos conhecer a Bíblia, que eu vejo muita gente por aí, muito evangélico, diz que é evangélico, messiânico, né, interpretando o Israel de hoje de outra forma, sem ter discernimento do que a Bíblia diz. Como acabou ficando Israel, que era a segunda casa, e Judá a primeira casa, ok? Aqui está falando de Judá. Então, que é o povo que permanece até hoje.
porque os outros se misturaram entre as nações e muitos se converteram a Cristo, são cristãos hoje, ok? Deus seja louvado. Mas tem muito casa de Judá também convertida a Cristo, muito, que também se misturou no mundo inteiro também, ok? Deus seja louvado. Vamos lá. Eu tenho que explicar isso aqui porque eu não vejo os pastores explicando. Algum teólogo explica. Vamos lá. E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. Ai, que lindo. É tão bom a gente receber uma palavra consoladora, né? Ai, é tão bom. Tem gente que só leva palavra de desgraça na internet. É tão bom receber uma palavra consoladora. E o anjo trouxe ali a palavra consoladora. Mas como eu falei da casa de Judá, então era para eles ficar 70 anos. Como eles foram liberados por aquele lá, naquela época eles eram do Irã, sabia? O Irã já foi amigo de Israel. O Ciro, ele liberou Judá para vir para Jerusalém, ok? O Ciro era do Médio Persa, que hoje é Irã. E Deus seja louvado. Aleluia. Ok? Como é bom a gente conhecer a palavra do Senhor. E por causa deles ter voltado no ano 69, não completou 70, vai ter a última semana, que vão ser cativos do anticristo, do pecado de Daniel. Anticristo é um nome dado pelos cristãos, mas ele já está lá na Bíblia, na Antiga Aliança, com outros nomes. Esse homem do pecado não foi inventado, esse negócio que o pessoal fala que anticristo não foi inventado pelo cristão, não. Temos que estudar onde que ele começou. Eu vejo muita gente aí que nem sabe que no Velho Testamento já está falando desse homem. Então tem essa última semana, ok? Tem essa última semana, que 3 anos e meio é aparentemente de paz, e 3 anos e meio de muita tribulação, chamada grande tribulação. Mas isso não é para a igreja, embora tenha um monte de pessoas, não vou nem falar profeta, vou falar pessoas, embora tenha um monte de pessoas pregando na internet, dizendo que é para a igreja, mas não é para a igreja, gente. A igreja verdadeira de Cristo, ela tem que estar esperando o noivo passar para levar ela. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. A que está esperando Jesus passar. Ok? Em santidade, com óleo. Senhor, ajuda-nos. Para que tenhamos óleo na botija. Ajuda-nos. Vamos lá. E o anjo que falava comigo disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra os gentios, em descanso. Ok? Vamos lá. Vamos voltar aqui, porque o anjo trouxe as palavras consoladoras. Agora o versículo 14. E o anjo que falava comigo disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Ok? E ele continua até hoje. Quando veio a destruição no ano 70 para Jerusalém, foi porque eles rejeitaram o Filho de Deus, ok? Mas Deus continua zelando até hoje por eles, tanto que tudo que está acontecendo lá é para cumprir profecias, ok? Do retorno do nosso amado Jesus. E com grande indignação estou irado. Olha, Deus, ele estava zelando, o Eterno, ele estava zelando de Jerusalém, mas fala que ele estava irado e grande indignação contra os gentios em descanso. Contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Tipo assim, o Senhor falou: olha,
Eu não queria, assim, castigar muito os gentios. Os gentios é aqueles que rejeita o Deus de Israel, ok? Então, o Senhor está dizendo assim, eu não queria muito castigar o gentio, eu estava pouco irado, mas eles me provocaram tanto que agora eu estou grande, tipo, a minha ira aumentou. E é o que vai acontecer no final dos tempos, ok? Portanto, assim diz o Senhor, voltei em mim para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa. Voltei em mim para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, ok? Porque o povo estava cativo ali e entrava governo, saiu, acabou com a Babilônia, perdeu, os Mede Persa ganharam e o povo de Deus estava sofrendo no meio de todas aquelas guerras. Com certeza foi muito para a guerra, morreram na guerra, né? Ali na Babilônia lutando para tentar vencer, mas perdeu por Mede Persa, porque foi lá o sonho de Nabucodonosor. Só você vê a estátua, que a Mede Persa é a prata. E o Pai eterno, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Então fala, com misericórdia. Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão, prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres, e eu disse ao anjo que falava comigo, que são estes? E ele me disse, estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Ok? Vê que aqui fala, ó, versículo 19. E eu disse ao anjo que falava comigo, que são estes? E ele me disse, estes são os chifres são poderes, ok? Que dispersaram a Judá e a Israel e a Jerusalém, ok? Dispersaram pelas nações. Israel já tinha sido disperso, né? Jerusalém também foi disperso, só que Jerusalém volta. Israel é Samaria, Samaria já tinha sido dispersa. Judá é Jerusalém, Jerusalém volta, ok? E fica faltando uma semana, que é o final, grande tribulação. Vamos lá, versículo 20. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse, que vêm estes fazer? E ele falou dizendo, estes são os chifres que dispersaram a Judá. Chifres são poderes, ok? Estes são os chifres que dispersaram a Judá. Judá e Jerusalém. De maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Esses, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem o chifre dos gentios, que levantaram o seu poder de Judá, para espalhar, ok? A terra de Judá, que é Jerusalém. Então, toda vez que alguém falar de Israel para você, lembra de Jerusalém. É Jerusalém que o Senhor falou que é a menina dos olhos dele, ok? O rei Davi pediu para orar pela paz de Jerusalém. Jerusalém é o centro de tudo. Muitas coisas ainda vão acontecer em Jerusalém. Os reinos do mundo, eles querem tomar Jerusalém. Não pense que eles estão ali ajudando Israel porque são bonzinhos, não, gente. Esses que estão ajudando, que a maioria, muitos não estão ajudando, não. Mas esses que estão ajudando também, não pense que é porque eles são bonzinhos para Israel. Não vai nessa enganação, não.
o mundo quer Jerusalém. Ok? O mundo quer Jerusalém como capital. E o anticristo está vindo, o falso Messias está vindo, vai unir os dois. Estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Esses, pois, vieram para os amedrontarem. Olha aqui, os chifres são poderes, dispersar a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Esses, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubar os chifres dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalharem. Então, isso aqui já tinha acontecido, antes de Zacarias escrever isso aqui, já tinha acontecido quando a Babilônia tomou Jerusalém, porque o rei de Jerusalém estava em desobediência a Deus. Deus não faz assim as coisas assim de qualquer jeito, não. Sempre tem um porquê, sempre. Então, o rei, acho que era Joaquim, o filho, o pai, ele já estava em desobediência a Deus. Lembra que Jeremias sofreu tanto avisando e eles maltratando Jeremias. Aí o que aconteceu? Judá foi cativa da Babilônia. E aí eles voltaram, né? No ano 70. Aí já nem foi levado cativo, foi destruído no ano 70, só sobraram. A maioria dos judeus que tem hoje são filhos dos nazarenos, porque foram os que fugiram de Jerusalém, porque já conheciam as profecias. Alguém já falou isso para você? Você já pensou nisso? Se a maioria, se os nazarenos, os cristãos, hoje conhecidos cristãos, se os judeus nazarenos, os judeus cristãos, para você entender o que é nazareno, fugiram, então eles ficaram vivos. Então os judeus que você conhece hoje são os filhos dos nazarenos daquela época, porque a maioria dos outros morreram tudo lá. Gente, veja, gente, estuda história, leia, escuta na internet, tem a história da igreja, eu sempre esqueço lá o nome do autor. Ok? Foi um próprio judeu que escreveu. Tem uns, como é que é? De Cesareia. Tem o Joséfo. Eu sei que é dois que escreveu. Um é Joséfo. Tem até uma avenida lá em São Paulo que tem um nome lá, Eusébio, acho que é Eusébio de Cesareia, né? E Joséfo. Eles escreveram a história de Jerusalém na destruição do ano 70. É só você conhecer um pouco de história, viu? Porque pela internet eu vejo muita gente falar coisas sem conhecer nada. Só conhecer a história da igreja. Veja lá a história eclesiástica de Eusébio. Em São Paulo é Eusébio Matoso, a avenida, mas é Eusébio de Cesareia. E Joséfo tem outro nome também, mas agora eu esqueci qual é o nome do Joséfo. Sempre lembrar, Eusébio e Joséfo. Eles eram judeus e eles escreveram a história eclesiástica. O Joséfo, acho que ele escreveu mais sobre a destruição de Jerusalém. O Eusébio de Cesareia, eu não sei se ele era judeu, Cesareia era de lá. Cesareia é uma parte ali de próximo de Jerusalém que recebeu esse nome dos Césares romanos, né? Ficou Cesareia. Então tem o Mar da Galileia, ali próximo ao Mar da Galileia. Eu tô falando de cabeça, gente. Se eu tiver errado aí, vocês me ajudam. Então Cesareia era uma região ali que colocou o nome do César, por isso ficou Cesareia. Eu acredito que era próximo ao Mar da Galileia. Mar da Galileia, Galileia dos gentios. Ali no Mar da Galileia o Senhor Jesus pregou muito. Foi onde mais o Senhor Jesus pregou, foi na Galileia. E ali tinha
Pelo menos o que eu vejo no Evangelho, é assim. E ali tinha muitos gentios, ali tinha várias línguas. Ali tinha o grego, o latim e o árabe. Eu estou falando das línguas mais conhecidas, fora outras. Então, essa história de dizer que foi só no hebraico, primeiro que o povo nem falava hebraico, falava aramaico. Só falava hebraico os doutores de Jerusalém. Não tem essa história de dizer que a Nova Aliança foi escrita no hebraico, gente, isso aí é para quem não tem conhecimento, ok? Que tem-se na história, o Evangelho de Mateus foi escrito no hebraico, porque Mateus sabia o hebraico que escreveu, ok? Depois foi passado pro grego. Crê-se também que a carta aos Hebreus foi escrito em aramaico, ok? E depois foi passado. Aquilo que foi escrito em hebraico ou em aramaico, que pelo menos que nós sabemos mais ou menos são esses dois livros, depois foram passados para o grego para ir para o mundo inteiro, que o grego naquela época era o inglês de hoje. Ok? Deus seja louvado. E a maioria dos outros ali já foram escritos direto no grego mesmo, gente. Lucas, Marcos. Ok? Conheça a história. Ficam todos na Shalom, até a próxima. Finalizamos aqui o capítulo 1 de Zacarias. Não esqueça, Zacarias fala dos finais dos tempos. Já aconteceu ali na época da Babilônia, com Jerusalém, já aconteceu no ano 70, foi diferente. E está previsto para os finais dos tempos agora, ok? Falta construir o templo ali, né, para completar as profecias. E eu creio que vai construir, porque se o inimigo vai sentar no templo, então ele precisa existir, porque ele não existe. E faz parte da volta de Cristo. Por isso que muitos colocaram data para a vinda de Senhor Jesus, não deu certo. Porque não levou em consideração o que o apóstolo Paulo falou em Tessalonicenses. O que o apóstolo Paulo falou? Estas coisas não acontecerá sem que primeiro venha o homem da perdição. Ok? E o que o homem da perdição vai fazer? Vai sentar no templo e se fazer Deus. Está tudo em 2 Tessalonicenses 2. Então, todos aqueles que trouxeram profecias da volta do Senhor Jesus e não levou em consideração o que o apóstolo Paulo falou, até hoje falhou. Ficam todos na paz, na Shalom, vão seguir em frente para o regular do nome de Jesus, amém. Me sigam lá no YouTube, Bíblia Diária Helena, no página do Facebook, Bíblia Diária Helena, para o regular do nome de Jesus. Pai, Shalom.